Olá, seja bem-vindo à edição especial do Câmara Cast, o podcast da TV Câmara de Macaé. Em 2024 tivemos momentos incríveis. Nesses episódios tivemos a honra de receber o presidente da Câmara de Macaé, Cezinha, e os vereadores Reginaldo do Hospital, Isa Vicente e Amaro Luiz, além da secretária da Defesa da Mulher, Sheila Juvencio, e do historiador Meinardo Carvalho. Não deixe de conferir a retrospectiva do Câmara Cast. Sim, Reginaldo, legal ter você por aqui também, Reginaldo. Faz aí sua apresentação. Seja bem-vindo. Olá Bruno, olá Cindy, prazer estar aqui no Câmara Cast, né? Quero cumprimentar também o meu presidente, né, Cezinha, a qual a gente aprende todo dia com Cezinha. Cezinha é um homem muito trabalhador, né? Vem fazendo uma gestão muito bacana, né, inclusiva na Câmara Municipal, tem feito uma gestão diferenciada. E como o presidente falou, a gente tem talvez uma disputa eleitoral, mas somos amigos. Eu falei isso semana passada, falei, Cezinha é um amigo que a hora que eu preciso de qualquer situação está sempre disposto a ajudar, mas a gente disputa o voto no mesmo bairro e é bom para o bairro também, né? Ter dois vereadores do bairro Aroeira, moradores da Aroeira, que luta por melhorias, não só pela Aroeira, mas por toda Macaé. Então, o presidente Cezinha vem fazendo junto da Câmara Municipal um grande trabalho. Tenho certeza que hoje aqui a gente vai poder falar aí de grandes feitos, né? De grandes conquistas do governo Elbert Rezende, com parceria da Câmara Municipal. O prefeito Elbert Rezende que sempre faz questão de falar, né? Que a Câmara Municipal se faz presente, né? Muito presente no governo nessa parceria que vem dando certo. Inclusive, é um assunto que eu queria trazer com vocês para a gente abrir a nossa conversa. Essa parceria Prefeitura-Câmara Municipal é feita em vários níveis. Mas, atualmente, o ponto mais recente que vai entrar em discussão nos próximos dias é a criação da Agência Municipal de Saneamento Básico. Inclusive, chegou um projeto de lei do Executivo para análise de vocês. Eu queria saber como o presidente e o vereador encaram esse projeto, qual a perspectiva, o que vocês esperam de resultado para uma agência, uma autarquia municipal de saneamento básico, Cezinha? Ô Bruno, primeiro a gente vai aqui destacar as grandes concessões que tem no município de Macaé, né? Uma delas é sempre falada pelo Executivo, que foi uma herança maldita que ele adquiriu na gestão dele, né? Vamos falar aí da BRK, né? A BRK é uma empresa campeã em reclamações, campeã em péssimo serviço, tá? Campeã, né, em todos os aspectos, na péssima qualidade de serviço que você já pôde encontrar, entendeu? Em qualquer município, em qualquer adesão de contrato, né? A gente, quando avança na questão da agência reguladora, entendeu? É para que a gente inverta as posições, né? Um projeto mal elaborado, um projeto que teve a apreciação da Câmara. Quero deixar claro aqui que nem eu nem o vereador Reginaldo fizemos parte disso, né? Da apreciação do projeto e votação do projeto. Projeto esse aprovado na gestão do ex-prefeito Riverton Mussi, sancionado pelo então prefeito Dr. Aloysio na época, né? Eu lembro muito bem que naquela oportunidade eu dentro do carro do prefeito Dr. Aloysio, eu falei assim: não sanciona esse projeto, é péssimo para a prefeitura de Macaé, tá? É péssimo. Primeiro, que o senhor não vai ter nenhuma legitimidade para fazer a gestão em cima do projeto. Isso aí é uma câmara arbitrária, aonde todos fazem parte exclusivamente da empresa. Então só defende a empresa e lesa o contribuinte, lesa a prefeitura e lesa também os cofres públicos do município de Macaé. Quando a gente avança na discussão, a gente encontra um entendimento junto com o prefeito, junto com as partes, né? E a gente consegue criar uma agência. As cartas agora,
né, de maneira assim muito clara, as cartas agora passam a ficar na mão do executivo e não mais da empresa, entendeu? E a gente também tem aí a questão da SEDAI, que a gente já vem discutindo junto com o deputado Chico, junto com o prefeito, que é a questão do novo contrato de concessão da SEDAI, que é o marco regulatório de saneamento e água, né? A gente, desde março de 2022, se eu não me engano, entendeu? A gente não tem, entendeu? Essa questão resolvida no município de Macaé, né? A gente sabe que a gente ainda tem um contrato com a SEDAI, mas pelo marco regulatório a gente teria que romper com a SEDAI e a gente não rompeu com a SEDAI, né? Então essa agência agora vem para corroborar com tudo isso que a gente vem discutindo no município de Macaé. Perfeito, Cezinha. Reginaldo, tem acompanhado, começou a ler alguma coisa do projeto? Bruno, ainda não acompanhei o projeto, mas a gente conhece, né? Nós somos conhecedores desse projeto tão importante. Esse projeto vai dar autonomia, né, na fiscalização do executivo. Então, acho importante. Hoje, como o presidente muito bem colocou, foi elaborado lá atrás um contrato que machucou muito o nosso município, né? E dentro das cláusulas ali, o que eu acho pior daquele contrato é no ponto que o presidente tocou de Câmara Arbitral. Para quem nos assiste aí e não sabe o que é uma Câmara Arbitral, é um escritório contábil e jurídico que julgam as causas da prefeitura com a BRK. E toda vez que essa Câmara é acionada, tem um custo judicial que geralmente paga quem perde a causa, e geralmente é a prefeitura que paga, porque esse escritório é contratado pela própria BRK. Então, assim, a prefeitura não vai ganhar nunca. Então, né, lá atrás, quem elaborou esse contrato aí fez muito mal para o município. Cindy, tem uma pergunta? Tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, que vocês falaram no início, que vocês são da Aroeira, né? E eu sou do Lagomar. Então, a gente sabe da dificuldade que o bairro tem. E eu queria fazer uma pergunta que serve até para os dois, para saber quais são as principais ações que vocês têm desenvolvido no bairro, que vocês podem contar aqui pra gente. Eu tenho uma que eu venho sempre defendendo, que é a questão da regulação da questão de lotes e casa, né? Uhum. A gente sabe que o Lagomar hoje ele tem um problema gravíssimo, né? E por sua vez, o município deixa de arrecadar e gera uma dificuldade muito grande para quem quer abrir um CNPJ, né? Para quem quer iniciar o seu negócio no bairro Lagomar, entendeu? Não consegue. Porque as terras ali, entendeu? O tamanho dos lotes ali era em torno de 5.000 metros quadrados. Eu sei que tem uma empresa hoje, até contratada pela Secretaria de Habitação, mas eu acho que a gente não vai conseguir avançar da maneira que deveria avançar, entendeu? Nessa questão de latifúndio no bairro Lagomar. Eu acho que isso seria importante para o Lagomar se a gente pudesse avançar nessa questão e a gente transformar aquilo ali, entendeu? Num verdadeiro bairro, entendeu? Onde todo mundo ia ter direito à sua escritura, entendeu, Bruno? Eu acho que isso é importantíssimo, essa questão, entendeu? E aí a gente avança com essa discussão, mas eu tenho certeza que o prefeito Elbert, muito atento, eu tenho certeza que a gente vai conseguir atender. E a outra questão é a questão norte do município de Macaé, né? Que é a questão que eu acabei de falar aqui, que é a questão da SEDAI. A gente tem aí praticamente um investimento aí preso nos cofres do Estado, que é em torno de 280 milhões, mas a gente não vê isso saindo do papel, né, Bruno? Parece até um negócio que até, poxa, não sei se isso, entendeu? Se o tão famoso Mota Coqueiro, entendeu? Poxa, uma maldição, alguma coisa assim, entendeu? Não pode, gente, não pode, entendeu? A gente fala de novo de um orçamento aí, de um recurso de 280 milhões
que o presidente da SEDAI falou que era de Macaé e a gente não consegue tirar, entendeu, as licitações do papel para que a gente possa entregar, de fato, lá na região norte, que é no bairro Lagomar, hoje o que é mais prejudicado pela questão de falta d'água. Eu acho que isso inclusive, é um absurdo. tem um questionamento de se esse dinheiro está disponível ainda ou não. Então, Se tá segundo pronto o nosso ou não. deputado Chico Machado, o dinheiro já estava disponível com a rúbrica exclusivamente para licitar, entendeu? Captação e distribuição de água para a região norte do município de Macaé. E eu quero deixar claro, tá? O prefeito, né? O prefeito já chamou a SEDAI. Se não tiver investimento, o prefeito, acredito eu, que ele não vai assinar a concessão com a SEDAI e aí ele vai tirar a SEDAI, entendeu? Essa empresa aí do município de Macaé. Perfeito. Vou aproveitar, Reginaldo, antes de você entrar, a pergunta assim foi muito legal, me lembrou de uma outra questão, até para completar a sua resposta. Tem uma iniciativa sua, se não me engano, uma emenda parlamentar de reurbanização do bairro Botafogo também. Ela é sua, não é isso? Sim, a nossa emenda impositiva, né, de 2023, e a execução é nesse ano de 2024, nós destinamos para o Novo Botafogo a totalidade da nossa emenda impositiva para a retomada daquelas obras ali e reurbanização do Novo Botafogo. Mas respondendo à pergunta da Cindy em relação ao Lagomar, presidente Cezinha sabe muito bem disso, né? Eu, por exemplo, sou da Aroeira, mas a gente tem indicação, nossa equipe trabalha por Macaé todo e a gente sempre tem algumas indicações importantes, assim, principalmente num bairro tão populoso e importante como o Lagomar. Eu tenho duas indicações, né? Uma agora está sendo realizada, foi realizada ontem, que foi o mutirão do CAD único, né? Que é por toda Macaé, mas foi contemplado na data de ontem, segunda e terça, né? O mutirão do Lagomar, onde tem muitas pessoas em vulnerabilidade social que precisam ser inscritas no CAD único e a fila não é um problema municipal, porque tem recadastramento, é um problema nacional e a gente propôs, né, através do nosso mandato, através de indicação, o mutirão do CAD único para poder estar cadastrando as famílias em vulnerabilidade social, para benefício de Bolsa Família e agora também com o Macaeba, com moeda social, né? Quando chegar lá na frente vai estar redondinho, a gente vai estar com o número mais exato de famílias em vulnerabilidade social para serem inscritas. Perfeito. Vereador Reginaldo, presidente Cezinha, tem uma questão que diz muito do mandato dos dois. Eu percebo que os senhores têm uma preocupação muito especial com os PCDs, as pessoas com necessidades especiais, portadores de necessidades permanentes, não tão permanentes, às vezes transitórias, e os mandatos dos senhores têm algumas proposições bem importantes nessas áreas. Então eu queria que vocês destacassem as que vocês acham mais fundamentais e como começou, como apareceu na vida pública dos senhores esse tipo de demanda. Como é que os PCDs chegaram a fazer parte do mandato tanto do presidente Cezinha quanto do vereador Reginaldo Oliveira? Então, Bruno, e a Cindy, vou te falar assim como que começou assim o meu sentimento por isso, né? Subindo no gabinete do prefeito, não no prefeito atual, e sim do ex-prefeito, eu encontrei a Lúcia do Mopan, né? E aí, elas tipo que sem voz no município de Macaé e algumas legislações atrasadas e não acompanhadas pelo município, entendeu? Pelas leis atuais, entendeu? Do governo federal, né? E aí a gente pôde dar uma atenção especial a esse tema tão delicado, esse tema que, poxa, que a gente tem uma sensibilidade muito grande. E aí a gente pôde avançar em algumas legislações no município de Macaé, como a semana aqui de conscientização do autismo no município de Macaé. E aí, na verdade, a gente foi abraçando a causa toda, né? A gente foi abraçando e no próximo dia 2 de abril agora tem o Dia Nacional de Conscientização do Autismo. A gente pôde, né? A gente pôde, por exemplo, discutir e aí a gente também criar no mesmo momento agora, já nesse atual governo,
a frente parlamentar, onde foi composta pelo presidente Cezinha, pelo vereador Reginaldo, pela vereadora Isa e pela liderança de governo Luciano Diniz, e a gente poder cuidar um pouco do que a gente poderia fazer no momento, que foi a questão dos fomentos nas instituições, na PAI, no Centrinho, em diversas instituições aqui que a gente pôde aumentar em mais 30%, né? A gente pôde sensibilizar o governo também. A gente, na verdade, estendeu um pouco, no momento, os auxiliares de ensino, entendeu? Que ali tinha uma discussão, por exemplo, a gente encontrou 400, a gente pôde estender para 800, agora a gente vai estender um pouco mais para 1.000. Aí você me pergunta, Cezinha, resolveu? Não, não resolvemos. Não resolvemos. Porque a cada 30 crianças hoje, uma nasce com autismo, né? E aí, é o suficiente hoje, mas não pode ser amanhã, né? Os auxiliares de escola é o suficiente hoje, mas pode não ser amanhã, né? A escola clínica, a gente discutiu, né, Reginaldo? A gente chegou num consenso. Não, eu acho que não é isso, entendeu? Que os PCDs querem. Eu acho que a gente quer inclusão, né? Inclusão não é a gente separar as pessoas. Escola clínica a gente ia separar. E não é isso que a gente quer, entendeu? A gente quer inclusão de verdade. A gente quer regulamentar isso no município, o prefeito já tem o seu entendimento, entendeu? Dr. Bruno também já vem discutindo com a gente, cobrando a Câmara, entendeu? A questão da regulamentação aqui no município. O secretário de Saúde já cuidando de uma pauta importante, que é a questão do centro de especialidade, aonde a gente vai oferecer mais vagas, aonde a gente vai oferecer um serviço de qualidade, aonde a gente vai poder cuidar das mães, aonde a gente vai poder dar atenção para o pai, entendeu? Porque não é só a criança, não é só o aluno, entendeu? Envolve a família, entendeu, Bruno? Então, quer dizer, eu acho que o município hoje, né, com um orçamento farto, graças a Deus, que a gente é abençoado, tá? A gente tem um orçamento hoje que a gente chegou à casa dos 4 bilhões e 300 milhões, né? A gente hoje, a fala do secretário, a gente já tem um orçamento na saúde de 1 bilhão e 300, né? A gente precisa tirar essa política do papel, né? A gente já vem discutindo há 3 anos, eu acho que a hora já ultrapassou. A gente precisa elaborar e entregar para a população de Macaé o centro de especialidade, porque aí a gente vai diminuir as filas dos CAPs, entendeu? E a gente vai poder atender de fato, entendeu? E entender, tá? O que está acontecendo no cenário nacional em relação a tudo isso. Eu acho que a gente precisa e a gente tem pressa em relação a isso. Uma pauta de muita prioridade. Reginaldo, você também tem uma série de projetos nesta área. Bruno, não tem como ser vereador e não ser tocado por essa pauta, né? Quando eu cheguei na Câmara Municipal, eu encontrei o presidente Cezinha, muito atuante e militante nesta área. Teve uma vez que tinha uma reunião para conhecer o centro de referência e o presidente Cezinha tinha um outro compromisso, pediu que eu o representasse. Eu fui conhecer um centro de referência no Rio de Janeiro, voltei e falei para o presidente, eu penso que em termos de estrutura, é mais simples do que a gente pensa. A gente tem condições de fazer, sem diminuir o centro de referência, a gente tem condições de fazer um até maior e melhor do que o que a gente conheceu lá, pela nossa estrutura, pelo nosso orçamento. E aí a gente vem militando, né? Eu tenho uma lei que destina espaços reservados para pessoa com deficiência em eventos públicos no nosso município. Lei sancionada, não é isso? Sancionada, e o prefeito Elbert Rezende já vinha fazendo isso, tá? Até uma pessoa falou, mas Reginaldo, essa lei para quê? Se o prefeito já faz. E o objetivo é garantir para que continue, né? O que está dando certo continue. Então foi nesse sentido a autoria desta lei. A gente dividiu muitas indicações e pauta dentro da comissão, projetos de leis, a gente conseguiu avançar em algumas coisas e tenho certeza que a gente vai continuar avançando, né, dado ao empenho, a começar pelo presidente, e quero desde aqui até agradecer o presidente pela humildade de reconhecer, né,
nenhum momento que precisava ser formada uma frente parlamentar em defesa da pessoa com deficiência. O presidente que já vinha carregando essa pauta há 4 anos, desde o mandato anterior, e ele dividiu comigo, Luciano Diniz, e com a vereadora Isa, essa pauta, né, essa importante frente parlamentar, e eu tenho certeza que realmente a gente conseguiu avançar dentro do que ele falou, e eu achei interessante que ele criou a frente parlamentar num dia. No outro dia, a gente, cheio de ideias, já marcou uma reunião lá no Centrinho, né? E aí nós conversamos com a dona Vera, que é a diretora lá do Centrinho, e aí ela passou a dificuldade. E interessante que o presidente da casa, nós, o vereador Luciano Diniz, nós ligamos para o prefeito, ligamos para os secretários, órgãos de controle. A gente conseguiu colocar dentro do Centrinho uma reunião com um corpo multidisciplinar da noite para o dia. E ali o prefeito ficou sensibilizado, nós visitamos a Pestalozzi, visitamos a APAI, né? Portadores da Alegria também foi contemplado, e acabou aumentando, né, em 30% o fomento do nosso município, que há mais de 20 anos não tinha aumento. Então essas instituições já vinham agonizando com um valor, né, um montante que recebiam, que seria o mesmo há 20 anos atrás. Então a gente conseguiu aumentar em 30%, que eu acredito ser pouco, mas é o que foi feito nesse momento, mas acredito que a gente vai continuar avançando para que essas instituições que prestam aí um trabalho de grande relevância no nosso município sejam também melhor reconhecidas. Mas o prefeito Elbert Rezende, naquele momento, deu o que podia dar, mas já foi dado um passo, né, presidente? Com certeza. Sim, Tem mais uma pergunta só para complementar aqui, vereador Reginaldo. Como que a comissão tem trabalhado para garantir o acesso à saúde e a qualidade dos serviços oferecidos à população? Comissão de Saúde? Isso. Ou a Comissão Parlamentar em defesa da pessoa com deficiência? Pode ser, desculpe, sim, parlamentar. Tá. Então, as pautas chegam no nosso gabinete através da população mesmo, né? Abrir o acesso às pessoas, as pessoas trazem reclamação. Reginaldo, o CAPS não está legal, não estou conseguindo marcar, e a gente dialoga com o presidente. Acredito que o gabinete do presidente também recebe sempre essas pautas, e a gente vai triando aquelas que a gente acha mais importante, a gente faz reuniões, né? Tivemos na semana passada uma reunião muito importante com a Comissão de Educação do nosso município, né, para discutir também a pauta PCD dentro da nossa rede de ensino público. Então, assim, a gente vem discutindo várias coisas. A gente discute PCD na educação, PCD na saúde, PCD na sociedade, no lazer, né? Porque não é só também na questão do tratamento, na questão da saúde. A gente precisa pensar no lazer também, né? Por isso que eu falei da garantia desta lei aí nos eventos públicos, nos shows, para que as pessoas também tenham. O PCD tem que também se divertir e tem que ter acesso. Reginaldo, você me lembrou uma frase do Cezinha na sua fala. Uma vez na sessão, Cezinha, você estava cobrando, você cobra do governo, você cobra das empresas, você cobra das secretarias, e você falou uma frase muito emblemática que ficou na minha memória até hoje, onde tudo é prioridade. A gente não pode escolher uma prioridade dentro do serviço público. É uma fala muito interessante, eu queria que você desenvolvesse um pouquinho mais o que passou ali na sua cabeça na hora que você falou assim, não, gente, tudo é prioridade. Então, quando a gente fala de gestão, Bruno, a gente não trata especificamente de um tema, né? A gente trata da cidade, né? A gente trata transporte público, né? Aí você fala, poxa, o ônibus quebrou. Pô, o ônibus quebrou, mas também não pode faltar um medicamento, né? Não pode faltar um medicamento, não pode faltar um professor. Não pode faltar um professor, o esgoto não pode estar vazando na porta. Eu já falei de 4 prioridades, né? Eu já falei de 4 prioridades aqui. Então, quer dizer... Eu me lembro, eu sou cria de ponto de cultura, né, de projetos sociais e tal, vivi a vida inteira nesses processos. E eu lembro que quando eu entrei na área offshore, eu era a única mulher negra dentro daquele espaço ali, até vinham outras pessoas, ou a grande maioria estava trabalhando na área, mas naquela parte administrativa. E quanto eu sentia a falta dos meus nesse espaço. E quando eu ia para o projeto social, eu tinha mais pessoas negras ali e me sentia confortável nesse espaço. Aonde eu quero chegar? Quando você faz essa pergunta de qual é a demanda da secretaria, né, se são mais mulheres negras, eu posso te responder com toda a tranquilidade do mundo que a violência contra a mulher, ela tem raça, tem CPF e tem bairro.
na cidade de Macaé. Geograficamente Falando. Então, a gente vai apresentar agora, dia 21 de março, eu espero que esse programa vá no ar antes disso, para ter mais audiência. Dia 21 de março, a gente vai fazer o nosso fórum. E nesse fórum vai ser apresentado o mapa da mulher macaense. Vai ser uma das primeiras coisas que vão estar na nossa pauta para apresentar. Esse mapa, ele traz todo um consenso de quem são essas mulheres que são atendidas pelo CIAM. Falando de CIAM, então, a gente vai focar no CIAM, mas a gente também tem muita essa esfera dentro do espaço Mulher Cidadã, que são os discursos. Mas quem são essas mulheres, onde elas estão, quais são as idades delas, se elas foram casadas, não foram casadas, quantos filhos ela tem. Então, dentro desse mapa da mulher, traz todo esse recorte. A gente já tem aí, quando a gente faz o nosso resultado de fim de ano, a gente coloca nas redes sociais quanto já aumentou. Esse ano a gente aumentou em 51% a demanda de atendimento do CIAM. Isso é algo, tipo, que é mais da metade, cresceu muito para a gente o atendimento, com a mesma equipe, com o mesmo suporte. Então isso gera também um atendimento muito maior para a gente, mas a gente entende dentro da secretaria onde estão essas mulheres, e sim, a grande maioria delas são mulheres negras e mães solos. É impressionante. Impressionante. E fala mais um pouquinho onde que fica a sede. Acho que fica melhor você falar, algum telefone também. Telefone eu nunca lembro de cabeça. Depois eu pego uma cola aqui. Sim, mas... Então, a secretaria, fala um pouquinho sobre a secretaria. Isso, pode ser? falar. Isso, a secretaria por favor, hoje, seria isso que eu ia falar. eu falo que ela é dividida em 3 pilares, né? A secretaria em si, que é a sede, que fica aqui na Luiz Belergade 139, em frente à Policlínica. Ali que a gente pega todos esses números, todos esses índices e começa a pensar em políticas públicas para mulheres, entender quais são os lugares que a gente precisa atacar e o que a gente precisa fazer de planejamento e o que tem de correção também. A gente quer muito que a secretaria trabalhe no planejamento para diminuir essa ponta aqui, que é o CIAM. Quando a gente fala do CIAM, o CIAM é o espaço onde a gente faz atendimento para mulheres que já sofreram violências. 90% das mulheres que chegam lá, elas já estão nesse lugar de violência. Aí a gente fala sobre 5 violências, né? Que é a violência física, sexual, moral, patrimonial e psicológica. Dentro do CIAM, a gente atende hoje, e isso de uma certa forma é um ganho pra gente, muito mais mulheres que se identificam com a violência psicológica do que a violência física e sexual. Quando eu falo sobre isso e falo que é um ganho, porque quando essa mulher chega lá dizendo que ela sofreu violência psicológica, ela já identificou essa violência e talvez não chegue nessas duas, e nem numa possível feminicídio e tal. Se ela entende que esse parceiro ou parceira, ou pai ou irmão ou tio, que tá dentro dessa esfera familiar, tá fazendo uma violência psicológica contra ela, ela já consegue eliminar esse próximo passo, que pode ser a agressão física ou sexual. Então, mesmo sendo a maior instância, a gente já começa a ver um trabalho muito eficaz da secretaria e na identificação dessas violências. E aí, o nosso terceiro pilar, que eu falo, que é o pilar onde eu trato com muito carinho, que eu acho que se a gente conseguir avançar cada vez mais nesse espaço, a gente diminui muito a ponta, que é o espaço Mulher Cidadã, que é o espaço de treinamento, oficina, qualificação, workshop, toda essa parte que a gente pensa e deixa claro para a mulher para pensar na sua independência financeira. Porque hoje, quando a gente pensa numa mulher independente financeiramente, a gente pensa numa mulher que olha para si de uma outra forma, pode sustentar a sua vida, seus filhos sozinha e sair desse ciclo. Esse ciclo de violência que muitas vezes está relacionado sobre uma dependência emocional, mas na sua grande maioria está relacionado à dependência financeira, sim. Como que eu vou criar os meus filhos, como que eu vou pagar o meu aluguel, não sei o que, como esse homem fosse o único capaz de ser provedor dessa assistência financeira dentro de casa. Quando a gente coloca essa mulher para pensar e dialogar junto com a gente o que é uma educação financeira, o que é uma inteligência financeira, ela consegue gerenciar muito bem esses processos. Então, ela consegue identificar, estou no relacionamento abusivo ou ou não estou no relacionamento, porque a gente não só recebe mulheres que estão em relacionamentos abusivos, a gente recebe mulheres. Então, a gente vai despertar uma mulher que talvez esteja nesse ciclo de violência e não entendeu. A gente vai despertar mulheres que estão no ciclo de violência e precisam sair. E mulheres que já estão tão despertadas que não vão dar chance para que isso aconteça. Então, o Espaço Mulher Cidadã, eu digo que é a menina dos meus olhos. Porque eu acho que quanto mais eficaz esse espaço for, mais perto a gente chega de não vou falar em erradicar, porque isso está espalhado no mundo inteiro, mas se aproximar aí de uma conscientização, e não só das mulheres, e dos homens também. Estamos fazendo muitas palestras esse mês, e eu lembro que eu cheguei numa palestra de jovens, que a Isa também estava, e falei com eles assim, é muito importante que vocês homens, principalmente, que estão
que fazem parte do futuro, né, do Brasil que a gente tem, que vocês entendam o que é violência. Aí tinha um aluno que eu falei assim, você já reparou se alguma amiguinha sua da escola chegou aqui com roupas diferentes, mais tapada, não sei o quê? E essa menina tiver sido agredida dentro de casa, se ela tiver roxa, tal, e estão tão dispersos que não consegue olhar, identificar as coisas que estão do lado. Então, a gente, trabalhando nesse planejamento, nesse espaço da secretaria, a gente consegue diminuir a nossa ponta, que é lá no CEAM, e a gente consegue receber mulheres no CEAM já entendendo, olha, eu sei que eu não estou sozinha mais, eu sei que agora em Macaé tem uma secretaria, eu acho que estou passando por isso. E aí eu vou dar o telefone do Fala Mulher, que é muito importante. Sim. O Fala Mulher é o nosso canal de denúncia. Né? Então, você pode mandar mensagem se identificando, pode não querer se identificar, não se identifica, pode ligar, cobrar. Aí eu vou falar bem pausadamente. Aí se puder botar aí na barrinha de baixo, por favor, coloca. O telefone do Fala Mulher é o DDD 22 99286 2944. E a nossa secretaria, ela tá aberta, todos os nossos espaços estão abertos de segunda a sexta, de 8 às 17 horas. E após 17 horas tem o telefone da Patrulha Maria da Penha. Deixa eu ver se tem aqui também o nome da patrulha. Não tem não, mas eu passo daqui a pouquinho pra vocês aqui da Patrulha Maria da Penha também. Tá, mas aí pode colocar também embaixo, né? Coloca aí pra poder tá certinho. Seguindo, não no mesmo tema, mas percebendo a afinidade de vocês duas, eu separei um tema para Isa, que é cultura. Opa! Que por acaso, Sheila, que por acaso tem alguma coisa a ver com você também, por acaso. Que recentemente em Macaé a gente teve a aplicação da lei Paulo Gustavo. Houve o edital, houve o chamamento. Você acompanhou, Isa, qual foi a sua opinião sobre como esse processo foi tratado, de repente um pouco mais corrido, mas acabou dando tempo, ele saiu. Queria sua avaliação sobre esse projeto e também saber como a Sheila avalia a cultura, você que também é do ramo, trabalhou na cultura de Macaé, mas avalia o momento cultural de Macaé nesse momento. Então, Bruna, a gente acompanhou, né? Eu também represento a Câmara lá no Conselho de Cultura, que é uma oportunidade muito bacana de construção de política pública, porque tem ali Conselho de Políticas Culturais, na verdade, tem a sociedade civil, tem o poder público, tem o legislativo, e foi tudo muito corrido na Lei Paulo Gustavo. De fato, a gente entende o empenho dos servidores da cultura, do secretário da cultura, mas foi muito corrido. E aí teve a questão da parceria com o IFE, que na prática a gente recebeu lá um dossiê de alguns conselheiros do conselho relatando algumas falhas no processo, no edital. A gente até fez um requerimento pedindo informações à secretaria sobre sobre o edital, sobre o resultado, porque muitas pessoas se sentiram, enfim, injustiçadas, se sentiram não contempladas, não por não ter sido contempladas, mas por falhas no processo. Então, a gente observou que a sociedade civil, né, algumas pessoas se organizaram para relatar alguns erros no processo. Mas é aquilo. Eu acho que como é uma coisa muito de cima para baixo, né? Governo federal, manda de recurso, e aí tem que fazer as legislações para adequar, as questões orçamentárias para adequar, é um processo muito corrido. E a gente sabe que o desafio que não só a Secretaria de Cultura, mas toda a administração pública de Macaé vive na questão do servidor, de pessoal, né? Na verdade, de pessoal. Então, Macaé tem muito pessoal, mas não tem, na verdade, né? Em todas as áreas estratégicas. E na hora ali de, às vezes, conseguir tocar um processo administrativo, conseguir dar conta dos prazos, a máquina é muito engessada e demora. Então, eu lembro da correria que foi para fazer essa parceria com o IFE, para o IFE ser quem iria avaliar os projetos. Então, porque se não tivesse isso, acho que seria extremamente desafiador talvez com o corpo técnico só da secretaria conseguir dar conta. Então, a gente recebeu esse relatório de apontamentos das falhas do processo, fizemos um requerimento, está protocolado lá no SAPL, e a gente espera aí que a secretaria possa corrigir essas falhas para os próximos editais que vão ocorrer do Sistema Nacional de Cultura, né, que está em discussão em Brasília, e também que a gente possa ter editais municipais, porque Macaé tem orçamento e tem condições da gente também ter a nossa lei municipal de incentivo à cultura, né? Sheila, como é que está a cultura em Macaé?
Eu sou muito suspeita de falar da cultura, Por isso que eu te perguntei. Que eu gosto muito de dizer, principalmente agora que eu criei um roteiro da minha palestra, né? Agora eu tenho um roteiro, de que eu estou aqui hoje por conta da cultura. Ponto. Isso é um fato pra mim. Porque a minha formação é cultural, eu comecei a fazer teatro na década de 90, entendi que era isso que eu amava, e durante o processo eu entendi que não era muito atuar, que era a minha linha, falei, sou boa nisso, mas nem tanto. Aí fui pro teatro musical, que eu gosto de cantar, gosto de dançar, não sei o que, mas entendi que o burburinho, a parte de administrar as pessoas, de produzir, de ir pra rua, de captar recursos, esse é o lugar que eu gostava. Que aí veio a minha segunda formação, né? Que foi a formação em produção cultural. E em 2017, quando eu já tinha saído da offshore e tal, todas essas coisas, eu fui chamada para ir trabalhar na cultura. E aí, ir para um lugar, coordenando uma escola que eu estudei, depois virar diretora dessa escola e estar dentro ali de alguns processos que eu tive prazer de participar, foi muito importante para mim. Então, eu participei da implementação da Lei Aldir Blanc 1 e 2. Eu estava dentro da secretaria durante esse processo. A gente trabalhou com a Lei Aldir Blanc dentro da pandemia, trancada numa sala e tal, fazendo com que isso tudo acontecesse dentro de um momento de escassez total. Então, para mim, hoje, no momento que a gente está com todo mundo na rua, podendo, não se justifica muito não conseguir fazer a implementação de uma lei com perfeição, entendeu? Então, eu acho que a gente perdeu muita gente dentro das secretarias que eram técnicas dentro desses lugares, porque a gente tem essa coisa, eu tenho propriedade de falar sobre isso, de achar que a cultura não como você fala, essencial. Mas se a gente olhar um pouquinho para trás, foi o que? 2020, 2021, 2022, pandemia? Se olhar um pouquinho para trás, a gente vai ver o quanto a cultura salvou a vida da gente, literalmente. Com música, com filmes, com podcast, com leituras e tal. E dando mais acesso até essas pessoas para entender o que é a cultura de fato e salvou nossa vida. Então, eu acho que tem que ter um olhar com mais carinho para essa demanda. Eu não vou dizer que a cultura de Macaé não tá boa, porque a gente tem uma escola aí formando gente abessa, que tá fazendo história dentro e fora de Macaé. Eu só acho que tem que ter um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de cuidado, até para quem se forma depois. O que se faz na Macaé depois dessa formação? O que as pessoas vão fazer? Elas estão nas suas áreas? A gente está dando oportunidade para elas e tal? Cheguei aqui falando, os estúdios de música estão fechando, não sei. O que está acontecendo se a gente tem uma cidade que forma aí por ano o quê? 100, 110, 115 ou até mais pessoas, porque a gente vai botar aí escola de dança, escola de música, escola de teatro livre. Então, tem muita gente nessa formação que sabe, já entendeu que é isso que gosta, que é isso que quer fazer. Então, eu acho que a gente precisa pensar com carinho nessa área também. Eu falei no início e vou repetir agora, eu sou um ponto fora da curva, porque outras pessoas olham pra mim de uma outra forma e falam, olha, essa menina é capaz de fazer isso daqui, que tem aquela coisa do estereótipo. Olha pra mim, ela é doidinha, ela gesticula muito, não sei o quê, não. Mas é isso. Essa é a minha criação. Foi assim que eu entendi, assim que eu me comunico com as pessoas. É assim que as pessoas me veem. Então, acho que tem que olhar pro artista de uma forma diferente. A gente já entendeu que não é um leão por dia, tipo assim, que a gente não precisa matar um leão por dia. Um artista, até por causa das leis, né, que estão vindo aí, do Lei Aldir Blanc, Paulo Gustavo, entende que tem que saber de produção, tem que saber escrever, tem que saber fazer uma planilha orçamentária, legislação. Então, já passou da hora de entender que o artista, talvez ele seja aí, dentro de uma esfera, uma mão de obra completa. Porque ele lê muito bem, ele fala muito bem, ele articula muito bem, ele consegue estar dentro de qualquer ambiente, entendeu? E ele entende o que está acontecendo nas coisas. O então, artista também se preparar para ser isso. Né? Exatamente. Então, entender que o artista agora pode estar num outro lugar. A gente não está mais só nos sebos, parado lendo os nossos livros. Não, a gente já está na internet, já entendeu sobre teatros online e tal. Essa pandemia fez a gente abrir também o nosso leque para outras coisas. Então, não vou dizer que a cultura de Macaé não tá boa, eu só acho que a gente precisa, de uma certa forma, pensar no futuro desses formandos daqui. Acho que é só isso. Isa, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Sobre o projeto de lei que está tramitando na Câmara,
da poluição sonora. Quer saber o que você espera sobre isso, como que tá o andamento? Menina, eu fiz o post da audiência pública dando uma polêmica danada, não sei porquê. Por quê? Então, essa demanda da Lei do Silêncio, ela chegou no nosso gabinete muito pela galera dos barzinhos de música ao vivo. E aí, que eu até frequento e tudo mais. E já estava rolando na Câmara um grupo de trabalho em parceria com a Procuradoria do Município e alguns vereadores que tinham muita demanda dos templos de qualquer culto. Porque a lei que a gente tem hoje no município que regula essa questão é uma lei, salvo engano, de 2008 a 2009, que é muito rígida e é muito desatualizada. E é rígida com quem quer fazer o certo e às vezes tapa os olhos para quem quer fazer o errado. Então, esse projeto de lei que o Executivo mandou para o Legislativo, ele já vem com essa adaptação. Então, lá, por exemplo, na lei de 2008, 2009, para você ter música ao vivo, independente do horário, você tem que ter isolamento acústico. Independente do horário, tem que ter isolamento acústico. Como que um barzinho que funciona ali até as 10 vai ter a condição de fazer um isolamento acústico? Se ele faz a música dele, às vezes, numa varanda. Sim, e isso impede. E qual é a prática na cidade? Vai ter a música ao vivo. E a pessoa não vai conseguir cumprir uma lei que é difícil dela cumprir. Então, a legislação tem que seguir o fato social, né? Então, a gente já tinha colocado como sugestão a permissão naqueles estabelecimentos que não tiver a condição de fazer um projeto arquitetônico de isolamento, ele possa funcionar até as 10, que é o plausível, né? Até as 10 horas, produzir algum tipo dentro da limitação dos decibéis da legislação também, que é tudo seguindo a resolução do CONAMA, seguindo a BNT, não é uma coisa assim livre. E aí, tem a questão dos templos também de qualquer culto, que até isso estava sendo multado. E tem a questão das caixinhas de som na praia, que é outra polêmica também. Esse projeto que veio proíbe as caixinhas de som na praia, que é uma polêmica que estava rolando Então. de todo mundo, né? Todo mundo com a sua super... Que não é a caixinha, né? O problema não é a caixinha, o problema é umas caixonas assim. Então, aí... Só que como é um tema que tem muitos olhares e muitas questões... Eu junto com o vereador Luciano Diniz e outros vereadores da pauta, puxou uma audiência pública, vai ocorrer na próxima segunda-feira, apesar do projeto estar em regime de urgência, porque é urgente, tem muita gente recebendo multa da Secretaria de Ambiente aí, por estar fazendo música ao vivo às 8 da noite, por exemplo. E ocorre, tá, gente? E baixo, no volume baixo, porque a lei, o fiscal, o servidor público, ele cumpre a lei. Se a lei está dizendo que não pode ter, ele vai seguir a lei. E principalmente na questão da denúncia. Sabe aquele vizinho que não gosta? Aí ele vai lá e denuncia, o fiscal tem que multar. Se a lei está proibindo, o fiscal tem que multar. Então a ideia dessa lei é dar uma atualizada nisso e conseguir tanto garantir a música ao vivo, o templo de qualquer culto, mas também o bem-estar público da questão do ruído e tal. E atualizar, porque a cidade que se propõe a ser uma cidade turística, como é um ponto que o prefeito tem colocado como central no desenvolvimento econômico da cidade, que se propõe a ser uma cidade acolhedora, tem que ter aí uma regulação dos ruídos, tanto para a gente proteger aí a questão das pessoas que são autistas, por exemplo, dos idosos, dos pets, tudo, tem toda essa questão, e também garantir que quem queira fazer o seu espaço cultural, o seu espaço de eventos e tal, da forma correta, ele possa fazer isso da forma correta, seguindo uma legislação. Então, a audiência pública vai ser na segunda, às 18 horas, que a população vai poder dar a sua opinião, né? Os vereadores vão ouvir a opinião, ver quais são as considerações que são legítimas, que têm bom senso, óbvio, e no que couber fazer emendas ao projeto de lei. Então, o projeto de lei está tramitando, né? Não está pronto, né? Está tramitando na Câmara de Vereadores. Então, vai ser nessa segunda, na próxima segunda. Na próxima segunda, a audiência pública. Beleza. Sheila, você teve há pouco tempo no Rio de Janeiro falando com a secretária do Estado, da Mulher. É uma característica da Secretaria de Defesa dos Direitos das Mulheres, essa rede que você citou um pouquinho antes. O que a gente pode esperar dessa parceria ou de outras parcerias trazendo para Macaé? A Secretaria, só para coisa, a Secretaria, você falou de Defesa das Mulheres, a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres. Sim. Mas tá tudo lindo, porque no final é isso mesmo.
Então, o Rio, ele tem... A Secretaria do Estado tem o mesmo tempo da Secretaria da Mulher. Né? Tipo, não, tem o mesmo tempo não. É pouco menor, ela tem 1 ano e 2 meses. Nós vamos fazer 2 anos. Então, a secretaria de lá é uma secretaria que o Ministério entendeu que precisava de uma secretaria do Estado, porque já existia do município, que é a Joyce Trindade, e tem a do Estado, que é a Eloy Guiar. E ela tem, assim que eu entrei, nós fomos no Rio, fizemos um tour lá pelos CEANs, pelas DEANs, pelas secretarias, para entender como o Estado estava trabalhando. E a Eloy, ela vem para otimizar muita coisa. Ela vem para entender o que o Ministério das Mulheres vai direcionar para o Estado, o que o Estado vai direcionar para os municípios, e tem construído essa rede com a gente e de muita escuta, que é o mais importante para a gente. É entender quais são os municípios que têm secretaria, quais são os municípios que têm CIAN, por que a secretaria por que o município tal não tem CIAN, por que Macaé ainda não tem uma DEAN. Então, ela tem feito esse mapeamento muito direto, porque são 3 meninas que trabalham direto com ela, a Aline, Carol e acho que Jéssica, e elas estão em contato direto com a gente o tempo inteiro, pegando os nossos números, ouvindo a gente, fazendo reuniões de 2 em 2 meses para ver como estão os resultados. Então, o que eu espero da Secretaria do Estado é que ela comece a pensar nos municípios mesmo, que é o que ela está fazendo. O Estado já tem recebido verba do Ministério, já tem direcionado e tem apontado muito que todos os municípios que têm secretaria tenham seu fundo, que esteja reconhecido, que esteja alinhado, porque vai vir verba, vai vir direcionamentos e a gente precisa estar com tudo em dia, né? O fundo tem que estar em dia, os nossos números precisam estar em dia para entender, Macaé pode receber hoje uma casa da mulher brasileira, Macaé pode receber hoje uma DEAN. Então, quanto mais a gente estiver alinhado nos nossos números, nossos índices, muito mais perto a gente vai estar da Secretaria do Estado. E o que foi muito legal é que quando eu cheguei lá, foi sábado, sexta-feira, não me lembro, no dia 1º, Macaé foi ao palco, né, eu representando Macaé, para que Macaé fosse representante de todos os municípios, dizendo do bom trabalho, né? Ele fala de boas práticas, né? Que a gente tem feito nesse pouco tempo que tem a secretaria. A secretaria é pioneira no estado? Eu acho é a primeira secretaria? Não, já tinha outras secretarias de mulheres. Mas a gente avançou muito. No interior, a questão do auxílio mulheres livres, né, seguras, é pioneira. E essa questão que falou de parceria, tem a questão da FATEC, né? Do curso da FATEC. A gente teve um encontro um pouquinho antes desse, que foi uma assinatura de um termo, né? Junto com a FATEC. A FATEC tentou no ano passado fazer uma parceria com os municípios, oferecendo curso na FATEC, todos os municípios que tinham, e no ano passado não teve muita adesão. Aí esse ano foi feita uma reunião com todo mundo, explicando qual que são as vantagens, né, de poder estar trabalhando com espaço técnico, tal. E aí, nessa conversa também foi uma conversa agora de entender o que cada município precisava de fato. Porque da última vez que veio, alguns cursos não tinham demanda na cidade e tal, né? Agora eles olharam, são cursos específicos fizeram um mapeamento, mulheres, né? E um curso específico para mulher. Então, cada cidade, cada município tem uma cota de 20 a 40 vagas, que é direcionada, toda a arte, todo o gerenciamento é feito pela Secretaria do Estado e a FATEC. A gente só recebe essas mulheres e direciona para lá. Então, já tem dado muito resultado. Tem o aplicativo deles também, que a gente vai começar a implementar aqui ainda esse mês. Tem as conversas diárias com elas, que é muito importante entender que, independe se ela está como secretária do Estado e a gente aqui no município, as dificuldades são todas iguais, de papeladas, de liberações, tudo isso. Mas eu me sinto muito feliz dessa aproximação e da confiança também, porque é isso, né? É confiar no trabalho da gente também. Cursos técnicos. Cursos técnicos. Maravilha. Eu tava dando uma stalkeada nas redes sociais de vocês e eu vi aqui no da Isa, ela tem uma publicação, um destaque, né, no Instagram, contando um pouco da Isa, como a Isa veio. E eu me identifiquei um pouco aqui, assim, contar um pouco até o meu relato aqui, que eu vi que você falou que a sua mãe que te ensinou como funciona a desigualdade social e racial. Isso fica até para as duas, tá? Eu, como uma mulher preta, também vim de comunidade, também todo mundo sabe onde eu moro. Eu aprendi isso, não foi em casa, sabe? A minha mãe sempre foi
vamos dizer, desligada um pouco nesse assunto, não tocava muito, eu aprendi muito na rua. Eu sei que é uma pergunta complexa, mas é para a gente colocar a saúde na roda da conversa e a gente pensar melhor sobre isso, para todo mundo refletir sobre isso. Muito está sendo feito, mas muito ainda precisa ser feito. Como eu falei, são problemas crônicos, tem o tendão de Aquiles lá que a gente precisa achar onde estão os problemas, né, que a gente não consegue, às vezes, resolver por inteiro o problema da saúde, mas digo para você que Macaé é um dos melhores. Comparando com o Brasil, Macaé é um dos melhores. Isso aí não tenho, sem rastro de dúvida. Nós podemos ser o melhor, mas estamos entre os melhores, porque tanto que muitas pessoas vêm para Macaé procurando socorro. E isso aí, às vezes, acaba trazendo um transtorno na saúde, porque os municípios de fora, outros municípios, às vezes usufruem da nossa saúde, e a saúde não pode negar atendimento. É um juramento que nós temos, e a gente está doente, temos que tratar. Acontece isso mesmo, gente? Acaba sobrecarregando, né? Porque ainda tem pessoal daqui da cidade, vem pessoal de outras cidades próximas também acaba se tratando. O desespero é tanto, olha só, o desespero é tanto que, se você contar direitinho, quanto de cartão de SUS que tem no município é maior do que a população que existe aqui. A conta não então, para você ver, aí você pode tirar uma ideia de como o município Macaé, né, é uma mãe, cara. Como o município Macaé vem resolvendo problemas, né, de municípios que não é daqui do nosso, né, município. São vidas, né, claro. Mas o desespero, vou culpar, vou julgar, não. É o desespero. Uma pessoa em desespero para salvar uma vida, ele já é capaz de tudo. Até mesmo fraudar o cartão do SUS. Né? Eu moro aqui, mas não mora. Né? Mas eu vou culpar essa pessoa? Não, de repente essa pessoa está em desespero porque o município dela não está contemplando para cuidar de uma determinada enfermidade. Aí a pessoa acaba cometendo, induzida a cometer esse lapso. As UPAs, elas são muito procuradas pela população em geral, porque é porta aberta, 24 horas. Sim. Como é que você avalia as UPAs nesses últimos 4 anos? Rapaz, eu te digo uma coisa para você. Eu moro perto de uma. Ajudei a levar uma para o nosso bairro. É mesmo? A UPA, quando chegou lá, foi uma briga nossa, né? Desde a época do governos anteriores, né? Hoje a gente está sempre lá fiscalizando a UPA. E digo para você, tanto a UPA da Barra quanto a UPA do Lagomar, hoje no nosso município, ela atende muito bem proporcionalmente. Você pode ter certeza que a morosidade de espera é igual ou um pouco melhor do que tem em hospitais particulares. Eu já ouvi eu te garanto isso. Eu estou falando que quando eu estou doente eu vou na UPA, quando minhas filhas estão doentes na UPA, meus netos estão doentes vão para a UPA. E nem eu que levo não, tá? Porque é enfermeiro, porque é o vereador, negativo, não existe isso. Pode ter certeza disso, porque tem pessoas que... É claro que existem os seus problemas, porque se você for colocar na ponta do lápis as críticas, né, quando uma pessoa vai para redes sociais criticar as UPAs, quando eu falo UPA, é as UPAs, tá? Uhum. Eu digo para você, já foram atendidos quase 20 mil pessoas. Caramba. Aí quando uma vai reclamar, né, aí dá aquele impacto, porque as outras 20 mil não vai elogiar. Não vão elogiar, entendeu? Mas foram atendidas. É claro que às vezes existe a superlotação, por exemplo, segunda-feira na UPA do Lagomar é um dia que é mais procurada, né? Mais procurada. Mas mesmo assim, criamos tem até um sistema novo agora para poder controlar, e por culpa mesmo, até mesmo do próprio usuário. Porque às vezes a pessoa pega um atestado médico aqui hoje, amanhã vai e pega um outro médico. Então lá agora vai ter todo um controle. Histórico. Vai ter um histórico do PK. A pessoa não vai conseguir fazer isso mais. Então, não vai ser fácil. O governo Elbert, tanto o Elbert, qualquer governo que entrar aqui, vai ter que dar continuidade nesse trabalho de tentar fazer com que a saúde avance de uma maneira administrativa, controlando os atendimentos,
os médicos mais motivados, os atendentes mais motivados, os enfermeiros motivados, tem que partir de cima. Então, eu digo para você que as UPAs, hoje, dentro da sua realidade de condições, atende muito bem. Inclusive, nós somos referência no estado, tá? Referência. Muito bom. Muito bom. Então, o senhor acha, então, que a evolução das UPAs, né, são positivas? São Muito boas. positiva. Inclusive, como eu sou da área de saúde, eu coloquei na minha emenda impositiva R$1 milhão na UPA do Lagomar. Tenho certeza que com R$1 milhão vai deixar aquela UPA melhor ainda. Amaro, essas emendas estão chegando? Estruturalmente, principalmente, né? Porque de gente, de médicos, de enfermeiros, tá muito bem, tá? As emendas estão chegando? O executivo está cumprindo? Pela primeira vez no município, sim. As suas foram cumpridas? Todas as minhas emendas impositivas foram cumpridas e as que nós fizemos agora já estão até em andamento. Não só minha, de todos os vereadores. É muito bom trabalhar de mãos dadas. Eu sempre falo que para um município avançar é tripartite. É executivo, legislativo e o povo. Não adianta se um desses entes andar para trás, não vai avançar da forma que o macaense precisa, que Macaé precisa. Nós hoje, até uns anos atrás, nós éramos o 21º município que mais arrecadava no país. Acredito hoje que nós já estamos mais avançados, entre o 19º, 18º. Precisamos também estar em 18º ou em 20º em qualidade de vida também, de acordo com a nossa arrecadação. E esse governo está trabalhando para que isso aconteça. Porque as coisas em Macaé não vão acontecer. As coisas em Macaé estão acontecendo. É diferente. Ninguém está dizendo o que vai fazer. As coisas estão sendo feitas. Então eu digo para toda a população macaense que quem duvidou que muitas coisas não iriam acontecer, está acontecendo. Tanto na obra da Ponte de Irmamudinho, né? A Orla do Bar do Coco, agora vem a Orla da Barra, né? Possivelmente a Orla do Lagomar. Então muitas coisas vão acontecer. As parcerias com o governo Desculpa, Cíntia. Não, eu ia falar, como ele falou do Lagomar, que essa do Lagomar é bem falada há muitos anos. O senhor poderia falar um pouco melhor pra gente ou não pode ainda? Posso porque eu conheço o Lagomar na palma da minha mão. Eu conheço Macaé na palma da mão, principalmente o Lagomar. Então, onde eu estou ali há 30 anos, né, fazendo um trabalho social ali. Eu fiz o caminho inverso de muita gente, né? Eu ganhei eleição na Zona Sul e fui para a comunidade. Ainda é o bairro mais populoso de Macaé? Macaé, Lagomar é o bairro geograficamente maior, populacionalmente maior, né? E em breve seremos politicamente também, se Deus quiser. E essa orla vai sair? Vai sair. Desculpa interromper, Amaro estava eu tenho certeza que vai sair. Então conta mais pra gente. Eu já estou muito interessada. Tanto que já estamos lá com a emenda, com a indicação nossa, né? Eu coloquei no Lagomar, na orla, a pedido, né, da indicação nossa, e atendida, colocamos um ônibus na orla. Isso, tem ônibus. Tá, esse ônibus foi no início do nosso mandato. Né? Só que ele, por o avanço do mar, né, uma parte da rua foi deteriorada, né, e o ônibus estava entrando em algumas travessas antes de chegar ao seu final. Sim. Vendo esse problema, nós fizemos uma solicitação ao Elbert, ao governo, através da indicação, para que fizesse uma contenção de pedra de mão. Porque até então o governo municipal ainda não pode fazer aquela orla ali. Né? Uma questão do porto, de uma contrapartida do porto. Mas vai sair. Vamos conseguir uma outra linha de ônibus agora, né? Passando pela W7 e seguindo toda a orla até a lagoa. Isso vai fazer. Isso já é de imediato, porque não vai precisar fazer a orla para poder isso acontecer. Porque com essa contenção que está sendo feita de pedra, de mão bruta, e o mar não vai avançar mais, as ruas ficaram largas e vão ser colocadas ali restolho, solo brita, bem compactado, né, que vai fazer com que os ônibus possam transitar e levar os passageiros, principalmente sábado e domingo, feriados, até a lagoa. Isso, tem a lagoa lá. E muitas pessoas que também que tem algum
falta de mobilidade, né? Pessoas idosas, cadeirantes, que precisam se locomover, às vezes tinha que andar da orla até o terminal, ou na W5, ou até mesmo aqui em Samã, para pegar o ônibus. Não precisa mais, é só aguardar no ponto que o ônibus vai passar. E vamos aumentar mais uma linha, possivelmente, para que dê mais conforto a essas pessoas, né? Inclusive, nós estamos tentando até colocar alguns pontos de ônibus pela orla, né? Porque ali fiquem aos intempéries do tempo. Sim, e algumas pessoas têm que estar preservadas. Mas a gente está tentando fazer O ônibus sairia de dentro do bairro direto para o centro, ou ele passaria no terminal, trocaria de ônibus? Não, tem uma linha que ele... Tem uma linha que passa pela Quissamã, W5, e tem uma linha que passa hoje pela W12 e segue toda a orla até MPM, ou W30, ou W26, ou W24, vai depender de como está aquela rua. Mas, a partir de agora, né, dessa obra, com mais 10, 15 dias, já chega no seu final. Rápido, Para assim? já, então. Não, porque não é para já não, porque já começou há algum tempo assim. Porque já começou. Depois você faz uma visitinha na orla, você vai ver como está ficando, né? E aí, quando estiver pronta toda essa contenção de pedra, né, a secretaria, vou até mandar um abraço aqui pro Rodrigo, né, da Secretaria de Serviço Público, né, o meu amigo, irmão, vereador Alan Mansur também, que está ajudando bastante nessa obra, né? Então, não existe vaidade, né? Eu quero que a coisa ande, não interessa como, né? Então, se hoje a gente tem o prefeito de boa vontade, o secretário com boa vontade, os vereadores com boa vontade, então vamos aproveitar esse vento positivo, né, e botar uma vela nela e navegar. Tem dinheiro para fazer? Tem dinheiro para fazer, né? Graças a Deus tem vontade de fazer, porque essa obra lá, Bruno, se o prefeito não tivesse a boa vontade, não se interessasse pelo município, né, eu sempre falo que existe político politiqueiro. O politiqueiro ele se preocupa como se dá bem em cima do seu semelhante. Já o político, ele se preocupa com o seu semelhante. Sim. Então, o Elbert, ele está vendo, para você ver, geralmente eu sempre critiquei a forma que os governos trabalham. Eles vêm sempre do centro para a extremidade. O Elbert está vindo da extremidade para o centro. Você pode perceber. Ele está vindo da extremidade para o centro. Não sei se vocês concordam comigo, eu sempre ouço falar por aí que não faz nada no Lagomar, porque no Lagomar não tem eleitor. É verdade isso? Não. Como assim? É claro que é um bairro de quase 40 mil habitantes, né? Mas eleitor lá, hoje deve estar beirando seus 15 mil eleitores e vamos chegar até 20, se Deus quiser. Parecia que era uma desculpa assim, não vou fazer nada na periferia porque lá ninguém vota em mim. Essa é a politicagem que você está falando. Isso aí a gente não pode concordar. Eu sei que um político que pensa dessa forma é o cúmulo da ignorância. É o cúmulo da ignorância. Não hoje você vê que você é praticamente macaense. Você é macaense, né? Não, eu sou do Rio, estou aqui há 24 anos. Então, já é macaense, então você pode acompanhar, né? É só você fazer, longe de mim, fazer críticas, né? Eu estou falando formato, metodologia. Você vê que essa metodologia dos políticos que estão hoje em Macaé é bem diferente das anteriores. Não estou criticando ninguém, pelo amor de Deus. Estou falando formato de trabalho. Cada um tem uma maneira de trabalhar. Essa foi uma maneira que deu certo. Então, que os próximos que vierem, que dê continuidade. Não tenha a ignorância, né, de fazer igual aconteceu com os brisolões, lembra, né? Se construiu e depois abandonaram. Abandonaram. Por quê? Guerrinha política. Essa guerrinha política, quem sofre são as classes mais carentes. E quando a classe carente sofre, não pensa essa da classe média alta, eles não sofrem junto. Sofrem junto, só que eles pensam que não sofrem, mas sofrem. Sofre consideravelmente. Certeza. Então, quanto mais a gente cuidar, porque eu vejo que a política foi feita para pobre, para pessoa muito carente. Eu destaquei essa frase. Eu pensei essa frase que você falou, ela na sessão, deve ter umas 2 sessões atrás, de que a política é feita para os pobres. É uma frase muito bonita. Para os pobres. Ela é muito profunda. Porque muita gente, não sei se a gente vai concordar comigo, muita gente se serve da política. Ele tem uma grande condição financeira, ele trabalha a política do jeito que ele pensa, independente de ser certo ou de errado. E não aquele sentido de representação popular, de que eu represento uma região, de que eu represento um grupo de eleitores. Você se sente assim, Amaro? Você se sente representando
verdadeiramente uma parcela da população, representando um grupo? Bruno, da maneira que eu ganho a eleição, eu não posso ter outro sentimento. Da forma que eu ganho a eleição, eu não posso ter outro sentimento. E por isso essa frase? É por essa frase. Porque eu vivo na comunidade, eu vivo e vivencio o problema. Eu não vejo o problema acontecer, eu vivo ele um dia a dia. Se não tem água, eu tenho junto. Se a gente botar na lâmpada, a gente está junto. Se aconteceu uma desgraça na comunidade, eu estou junto. Se aconteceu uma alegria, eu estou junto. Né? E é o que a gente está tentando fazer. Né? Com um grupo forte dentro do nosso bairro, né? A gente vai tentar transformar o Lagomar um grande bairro, e não uma grande favela. Tá? Nada contra a favela, pelo contrário, adoro favela, adoro comunidade. Se não adorasse, eu não estaria lá. Né? Fui criado em comunidade. Né? Sou um dos fundadores da Nova Holanda, que era a Ilha da Fumaça, sou um dos fundadores. Eu digo sempre, Bruno, que estatisticamente eu tenho mais tempo vivido do que para viver, mais passado que futuro e mais história para contar do que para realizar. Sim. Eu digo, hoje, com 62 anos de idade, eu tenho história para contar. Eu criei história. Então, não existe. Pode chamar Amaro de tudo quanto é nome, de falar Amaro que é isso, Amaro que é... mas Amaro nunca lesou ninguém. Amaro nunca lesou ninguém. Amaro criou uma história. Eu não quero me tornar um velho, eu quero me tornar um ancião, assim como eu oriento todos aqueles que querem construir a vida. Hoje eu sou oriundo de um passado que eu construí. É a minha vida. Então eu não vou, em momento algum, dizer que eu não represento. Sim, represento um grupo de pessoas que acreditaram no meu mandato, que acreditam em mim, né? E aqueles que conhecem Amaro sabem quem sou eu. E quem não conhece, vamos passar a conhecer. Né? É só vir conhecer o Amaro, que o Amaro está aqui à disposição. Né? Ninguém pode criticar um livro sem nem mesmo ler o prefácio dele. Recebo alguma. Já encontrei gente, Bruno, que queria me bater, mas não sabia, porque eu fui na ideia de algumas pessoas. Legal, não tem problema, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas todo mundo é obrigado primeiro a ler o livro inteiro antes de tecer qualquer crítica. Bom, né? Posso me interromper só um pouquinho aqui, porque eu gostaria muito que ele concluísse o que ele estava falando da hora do Lagomar. Claro, a gente acabou misturando tudo, né? Vai sair. Isso aí muito me interessa. Vai sair. Mas a questão do transporte público, que você falou que vai ter uma outra linha lá. Se Deus quiser. Você sabe mais ou menos, porque essa que tem agora é do SEAB, né? Que ela vai pro SEAB, A61, se eu não me engano, que ela vai pro SEAB. Mas essa nova que vai ter, ela vai até o centro, PT? Olha, estamos vendo, através de um estudo, para ver qual é o melhor no momento, porque existe um estudo técnico para isso, né? Uhum. E aí eu digo para você que eu sou presidente da Comissão de Transporte e junto com eles a gente já vem estudando alguns casos, né? Inclusive, até dos terminais. O terminal do Lagomar também já está na agulha, né? Já está na agulha. Já esperava, já. Se Deus quiser, a gente vai estar avançando bastante. Mas a orla, eu digo para você, como diz na gíria, é a bola da vez, tá? A orla do Lagomar, porque já tem a orla do Cubá do Coco, já tem a orla já pré-determinada para Barra, né? E do Lagomar não, acho que vai ser quase simultâneo, tá? Poxa, vai ser quase simultâneo, porque o prefeito Elvis está trabalhando, tá? E isso já é uma briga minha desde o primeiro mandato de 2013. Tá? Que eu venho brigando pelaquela orla ali, que já, na época podia fazer, não fizeram por falta de vontade política. Uhum. Se tivesse feito, Lagomar hoje, nossa senhora, já estava avançando bastante. Fora, né? Tomara que essa linha de ônibus seja para o centro PT, porque a maior dificuldade ali no Lagomar é no horário mesmo de rush, né, que é 7 horas da manhã, 6 e pouca da manhã, os ônibus são muito lotados, e terminal central, né, o ônibus. E o T11, que é o Parque de Tubos, sempre é muito cheio. Aí a gente sempre fica ali na 5, né? E aí, se tiver essa linha que passa ali pela orla, pela praia, que seja Parque de Tubos, vai dar uma folgadinha e vai melhorar para todo mundo. Para você ver, a minha preocupação é tanta, Bruno, que quando eu ganhei a eleição agora, nesse mandato, né, que eu tive em 2013, 2016, uma tragédia com minha esposa, saí do cargo, né, e primeiro mandato meu, eu fiz um requerimento, uma indicação para que fizesse a orla. Não foi feita. Ganhei agora, de novo. Primeira indicação minha foi a orla. Então, eu tenho certeza que nós vamos ser ouvidos. É de vontade de todos os políticos de Macaé
junto com a gente lá, votar a favor dessa matéria, que já foi votada, tá? Já está bem adiantada, se Deus quiser. E é uma orla lindíssima, né? Lago Eu Mar acredito que o visual do Lago Mar até a Barra, você olhando as ilhas e o forte lá no fundo, é mais bonito, inclusive, do que dos Cavaleiros para o outro lado. Sabe o que eu lembro? Ali, né? Eu moro ali, na praia. Sabe o que eu lembro, Bruno? Eu moro ali, eu vejo tudo, é muito bonito. Quando eu falei que a gente, quando vive, né, a gente tem história para contar, Cavaleiros era subúrbio, cara. Como dizem, era só mato. Quando eu cheguei aqui, era Cavaleiro só mato. era subúrbio, parava na Praia Campista ali, subia o viaduto, daí pra lá não tinha mais nada, cara. Era aquela ruazinha no meio, aquele monte de restinga, né, onde, quando 78, quando chegou o petróleo, 80 já começou a dar o boom, né, e aí começaram a explorar aquilo ali. Lago Mar não está diferente, não. Lago Mar, breve, vai ser a menina dos olhos. Tem que ser. Menina dos olhos. Mais do que merecido. Eu queria mudar um pouquinho de assunto. Pode ficar à vontade. Tem uma lei sua que eu gosto muito, que ela foi aprovada, e eu queria saber se você está vendo ela ser implementada como deveria, que é a do cordão do girassol. Que você teve essa sensibilidade. O que te levou, primeiro, né, Amaro, a uma iniciativa desse projeto de lei, depois ele foi aprovado e é lei no município. Então, o que te tocou ali? O que me tocou foi algumas pessoas que eu, às vezes, via na fila do caixa, banco, que tinham uma deficiência e ninguém percebia. Né? Vale a pena explicar também, porque o cordão girassol é justamente para quando uma pessoa estiver usando esse cordão, a pessoa que está atendendo... Jesus escreveu certo por linhas tortas. Então, que legal. Porque parece uma escrita árabe. Não é. Mas se nós olhássemos imediatamente, como se uma criança tivesse escrito num árabe assim infantil. E tá lá registrado porque não foi raspado, né? Ficou lá e tudo mais. E é muito curioso. Então, quer dizer, essa presença, de uma forma ou de outra, ela tá, né? A como influência marco, do divino na nossa vida tá ali talvez também. esteja ali também. Você hoje trabalha, Meynardo, numa casa política. Você falou de democracia agora há pouco, e não tem espaço mais democrático do que a Assembleia Legislativa Estadual, Federal e a nossa, municipal, a nossa Câmara ali. Os partidos estão representados, a população está representada, o jogo político acontece o tempo todo, se troca personagens, se troca presidente, se trocam vereadores, entram grupos políticos majoritários, saem grupos majoritários. Como é que você observa esse espaço de convívio de forças tão diferentes? Não existe certo nem errado. Cada um tem a sua característica política, os seus objetivos, sua formação, mais à direita, mais à esquerda, mais ao centro. Muito natural. Sem entrar nessa, eu sei que a gente não vai caminhar para o certo ou para o errado, mas como você observa essa composição de forças no dia a dia, no seu trabalho? É curioso? É bacana? Eu acho muito curioso, eu acho assim, muito interessante. Eu acho que, acima de tudo, esse espaço do legislativo, ele precisa ser, e eu acredito que ele vem sendo, dentro da minha observação, um espaço de diálogo, né? O plenário ali, ele é um espaço de diálogo, às vezes mais acalorados e outras não. Na verdade, todo diálogo ele é mantido por trás por um jogo de forças, de interesses, daquilo que te move, tanto pessoalmente quanto socialmente, de quem você representa. Isso não é uma exclusividade do espaço legislativo. Nós somos assim, né? No debate, no trabalho, nós somos assim na vida. Nós não falamos apenas por nós somos constituídos de inúmeros diálogos, forças, culturas, né? Elementos, recortes culturais que fazem com que nós sejamos, nos dias atuais, quem somos, o que pensamos, por onde refletimos, se somos mais à esquerda ou mais à direita, e tudo isso. E obviamente, é interessante porque o parlamento ele representa muito essa diversidade da nossa sociedade. Porque se a gente for pensar na origem da política, lá na polis lá na Grécia grega, né? Então, a polis, a política originária, talvez, ela fosse uma política de menos
conflitos e embates, porque o cidadão da polis era o homem, maior de 21 anos, possuidor de terras, era o patrício. Então, essa condição patrícia colocava esses indivíduos numa condição muito próxima uns dos outros. Obviamente, os seus interesses em torno da cidade, né, eram muito comuns. Mas à medida que a sociedade avança e o sentido de cidadania se amplia para incluir indivíduos com histórias, com origens, com pensamentos tão diferentes, e da mesma forma que existe essa expansão e que a democracia, vamos falar da brasileira, né, acolhe essa diversidade, porque se a gente pensar, por exemplo, no Império Brasileiro, a política ela era censitária, ela não era para todos, né? Não era Você democrática. tinha que cumprir determinados padrões. Esses padrões, na época, primeiro era o masculino, era o primeiro ponto. Nós estamos falando de uma cultura patriarcal. E o segundo era um padrão econômico. Então, se você não atingisse uma renda X, se o seu imposto de renda hoje, né, vamos pensar aqui nos dias atuais, não atingisse um determinado padrão, você não podia ser nem eleitor. E se não atingisse outro ainda superior, você não poderia ser candidato a nada. Então, ou seja, existia um censo para participar, mas isso foi quebrado com a República, né? A República, a proclamação da República, que ao mesmo tempo retira esse Estado religioso e o transforma, pelo menos no diálogo, no discurso, num Estado laico, ele abre a possibilidade para que os indivíduos tenham acesso a serem candidatos, além de serem eleitores. Óbvio que essa entrada não é tão fácil, porque existem muitas resistências. Mas isso vai constituir, nos dias atuais, a diversidade que a gente vive. Chegamos nessa diversidade? Ou ainda falta muito? Tem a questão, como você falou, do machismo, que foi a característica da política assim, predominante, hegemônica. Sim. Ainda é muito forte, ainda é muito presente. O espaço da representação da cultura negra nos espaços de poder, sim, nas apresentações de projetos de lei. Hoje é difícil um projeto de lei fortemente calçado na cultura negra, em homenagem a entidades de origem africana, prospere tão facilmente quanto projetos de lei que façam homenagens à cultura cristã? Olha, eu acredito que existe um esforço para que se prospere. E existem vozes, nesse sentido, que vão gritar para que se prospere. Porém, tudo que a gente está falando em termos de política, como eu falei lá do exemplo lá de trás, a política ela não se constitui numa esfera diversa da realidade social. Então, se nós temos uma constituição política de uma sociedade que ainda é muito preconceituosa, Fato. de uma sociedade que é muito ignorante, e é interessante fazer um esclarecimento, porque como professor, quando a gente fala em ignorância, as pessoas se sentem ofendidas. E ignorar não é um xingamento, não né? É interessante que na roça, eu me lembro quando a gente era pequeno, fulano é um ignorante. Ignorar é desconhecer. Que não teve acesso à informação. Não teve o acesso. E a Constituição do Brasil é uma Constituição que deu muito menos acesso do que deu acesso. Então, obviamente, nós temos muito mais pessoas que ignoram determinados assuntos, especialmente assuntos tabus, como, por exemplo, religiões de matrizes africanas, ou outros, tem N outros, né? Que eram assuntos que eram relegados a um segundo espaço e não faziam parte dessas representações. E isso está mudando? Claro que está. Existe tão rápido quanto deveria ser? Eu não sei se tão rápido. Eu acho que poderia mudar mais rápido, mas não está tão rápido. Essa semana passada aconteceu um fato interessante no sentido
de apropriação para estudo. Eu não sei se você viu o assédio a uma mulher que aconteceu em Fortaleza, num elevador. Sim, acho Né? que todo mundo Acho que viu. o Brasil inteiro viu, e o Brasil é interessante ouvir as pessoas assim se chocando com isso. Mas se isso tivesse acontecido há 15 anos atrás, não ia acontecer nada. Ele não ia ser demitido, ele não ia sofrer uma sanção. Ele ia ser o herói da roda do futebol. Da roda do futebol, porque ele era o cara que fez e aconteceu. Então, até na denúncia que é feita, obviamente, existia um sistema de câmera, que talvez também não existisse há 15 anos atrás naquele elevador. Tudo isso faz com que as coisas estejam no movimento progressista. Mas essa ignorância que você fala, Meinardo, eu tenho que tocar nesse assunto. Parece que às vezes ela não é. Nesse caso específico desse bandido que fez isso com a mulher. Ele não dá para alegar que ele é uma pessoa ignorante. Que ele não. Ele sabe, ele vive num espaço moderno, num condomínio moderno, ele sabe que as câmeras estão funcionando. Será que é a certeza de que não vai dar nada? De que eu sou homem, branco, Talvez. e não vai acontecer nada comigo? Eu acho que talvez a força do hábito. Nossa, né? é muito pior, né? Mas infelizmente a sociedade é assim. Às vezes a gente profere palavras racistas, situações racistas e etc. E a gente faz às vezes pela força do hábito. Eu não tenho é que confessar, por ser branco, que eu luto contra um preconceito. Daí enraizado. a ideia que o Silvio Almeida traz no caso do racismo, do que é estrutural. O que é estrutural não é o que está exposto, é o que constitui o que sustenta. Então as câmaras municipais, nós vamos encontrar câmara em qualquer lugar. Se você for para a Câmara Municipal em qualquer lugar, você vai encontrar homens brancos em sua grande maioria. Em mais de 80%. Em mais de 80%. Se você for... Eu sempre falava isso para os meus alunos de formação de ensino fundamental e médio, quando a gente debatia esses temas, né? Se eu for para uma sala de descanso dos médicos, vamos colocar aqui o HPM, Sim. a grande maioria, não digo que sejam homens, mas serão brancos. Mas se você for para a sala de descanso do pessoal da limpeza, a grande maioria vai ser de Você causaria uma estranheza se você deitasse ali para descansar junto com os médicos. Tanto que nós temos visto pessoas ainda com um racismo muito enraizado que vão ser atendidos por profissionais negros e que não chamam médico. Nossa. Porque o negro não poderia estar nesse lugar. Ele pode chegar de jaleco, estetoscópio. Então, mas eu acho, Bruno, assim, que num pensamento de avaliação histórica, sociológica e tudo mais, é que nós também tendemos a acreditar que se uma pessoa, por exemplo, como você citou, mas será que ele, esclarecido, nós tendemos a entender assim, não, o cara, ele é branco, ele fez faculdade, ele é tal, bem sucedido, e as coisas, na prática, o ser humano ele é muito mais complexo, né? O psiquismo, enfim, tudo do ser humano. Então essas coisas elas não são organizadas numa linha reta, elas têm muitas variações. Então talvez o cara seja doutor em alguma coisa, mas é um maníaco. O cara é... Enfim, essa variação ela não confere dentro dessa regra. Não é linear. Não é linear. E eu quero acreditar que é dentro disso que a gente vai ter essas variações, esses estranhamentos que hoje, que bom, na sociedade que nós vivemos nesse momento, causa essa estranheza, esse choque, da gente pensar, poxa, o cara é uma coisa chocante, assim como N outros, né, as questões dos aplicativos, dos entregadores, a gente tem visto, a gente fala, meu Deus, cada é inacreditável. absurdo, não dá para entender, a gente não consegue. E com câmeras ligadas, as pessoas não têm o menor pudor de tratar um semelhante, um igual, de uma forma tão baixa. Que a pessoa não acha que é tão igual. Mas, Meinardo, você chega em Macaé, a gente conversou já num papo anterior, no início de 2020, dos anos 2000, 2004. E você depois, um tempo depois, foi agraciado com o título de cidadão macaense. Bem depois. Se sentiu acolhido? Me senti, fiquei muito feliz. Se sente macaense? De fato? É interessante, eu vou Como fazer... é que é isso?
tudo meio complexo na hora de explicar. Sim. Me sinto um macaense, assim, me sinto dividido entre a minha origem e o que eu vivo aqui. Por quê? Porque, na verdade, a gente é constituído todos os dias pela nossa experiência cotidiana. E esse ano de 2024, eu estou fazendo 20 anos que eu moro em Macaé. E eu, diferente do que muitos viveram na economia do petróleo, né, até se falava muito no mercado de trabalho do TQQ, a pessoa que vem trabalhar terça, quarta e quinta e volta para a sociedade. Não, eu cheguei em 2004 e me fixei, me afundei em Macaé, convivi com macaense, com uma família macaense, que foi a família que me acolheu, com a qual eu vivi 3 anos e meio. Depois fui alugar um apartamento de uma outra família macaense. Viveu a sociedade. Então eu vivi a realidade local e vivi também a educação, né? Eu acho que um parâmetro muito grande de você que leva a sério a educação ela te enraiza no lugar, porque você vê os sonhos das pessoas, por que elas estão ali, o que elas estão buscando, o que se pode construir. Eu acredito na transformação do ser humano, da sociedade, através da educação. Então, talvez um sonhador? Talvez, mas então isso tudo faz parte para mim dessa Constituição. Eu tive a oportunidade de vivenciar experiências muito interessantes aqui. E uma delas foi o processo de realização do que é hoje a cidade universitária. Eu trabalhei lá por muitos anos, né? Eu trabalhei com pessoas maravilhosas que me deram oportunidades muito grandes. Você ficou quanto tempo? Fiquei lá de 2007 a 2012, final de 2012. Você viveu todo o processo. E depois de 2016 a 2019. Então eu vivi o processo, não é da construção física, porque, né, como diz o Paulo Freire, uma escola ela não é feita pelo tijolo, ela é feita pelo tijolo, pela merendeira, pelo professor, pelo varredor. E eu tive a oportunidade de participar dentro de reuniões nas reitorias e tudo mais, das tratativas para que os cursos, boa parte deles, fossem se consolidando, faltando um parafuso, o curso precisava de um fogão, não tem um fogão, como que a prefeitura socorre e tudo mais. Não só academicamente, mas fisicamente também. Eu tive a oportunidade de moldar, vamos dizer, não vou usar o termo aqui de planejar, mas eu plantei o primeiro jardim de lá, porque eu gosto muito de planta. Que bonito isso. E então eu fiz um jardim lindo naquele primeiro emocionante prédio. Também. Foi um jardim que por muitos anos as pessoas tiravam fotos nesse jardim, e eu ainda, quando eu vou lá, ainda vejo algumas plantas remanescentes. Então, assim, eu acho que isso tudo, quer dizer, sonhar um lugar. Óbvio que essa constituição dessa cidadania macaense, ela não se deu por mim mesmo, mas também por mim e por pessoas também muito maravilhosas, eu não vou citar nomes aqui para não ser injusto, que também foram construindo com as suas diretrizes, né, com o seu modo de gerir essa capacidade de sonhar uma Macaé da educação, uma Macaé que agregasse esses estudantes de todas as partes do Brasil, uma Macaé para depois do petróleo. Então isso tudo vai fazendo você criar raízes, sonhos. Né? Quem te deu o título de cidadão macaense? Quem me deu o título foi o vereador Luciano Diniz. Que tá até hoje. O Luciano, vereador. Ele foi um amigo muito grande dessa família com a qual eu convivi. E é curioso, sem eu nunca imaginar que eu vinha parar em Macaé, o Luciano era muito amigo de uma amiga que morou comigo em Juiz de Fora fazendo faculdade. E ele esteve em nosso apartamento algumas vezes. Sabia que era Luciano Diniz, mas não sabia quem era e o que seria também no futuro, né? Tô falando aí de 2002, 2003. E depois, não tinha pensado em morar em Macaé, vim cair em Macaé, fiquei, trabalhei em campanhas do Luciano, a primeira em 2004, que ele não ganha a eleição. Que ele não ganhou como vice-prefeito, mas foi uma campanha que a gente se envolveu de todo o coração. Tinha um jingle que eu acho muito curioso. Você lembra? Lembro que o jingle era
Por Amor a Macaé, né? Por Amor a Macaé. Naquele perfil bem sertanejo, né? Meio pop sertanejo. E era muito emocionante sonhar aquela cidade que se falava e tudo mais. Mas não foi por isso que ele me deu o título, não foi por amizade. O título, ao longo do período que eu estou aqui, eu trabalhei muito nessa área da educação, do ensino superior especialmente, e realizei alguns trabalhos de pesquisa com relevância para a cidade, como, por exemplo, foi um trabalho particular, que foi o trabalho de pesquisa para a comemoração do centenário da Associação Comercial de Macaé, mas foi um trabalho de impacto social amplo, com disputa de livros, ou seja, existia uma carência de uma obra de referência histórica local. E com outros historiadores e amigos que trabalharam no projetos coordenados por mim, nós conseguimos fazer um trabalho bonito, possível. Eu até queria fazer mais, mas era a época também da crise. E tem então, um limite físico também, os patrocinadores também não aguentavam, né? E depois, na verdade, o título mesmo veio porque eu estive à frente, fiz uma seleção para participar como historiador, pesquisador, no projeto da Comissão da Verdade, que foi gerido por aquela Câmara, né, de 2014. E foi um trabalho muito desafiador por N questões, N motivos. Inclusive forças contrárias à desde realização, forças né? políticas internas, né, da Câmara, de pessoas que não acreditavam naquilo, assim como de forças que fazem parte dos traumas do período ditatorial. Então, pessoas, por exemplo, que sofreram muito, mas que preferem deixar preferiam isso apagar, queriam esquecer. Eu ouvi uma frase muito interessante de um senhor de Macaé, e essa frase foi dita pela filha dele, que foi entrevistada, já que ele não aceitou ser entrevistado, mas autorizou a ela falar. E ela fez uma fala muito curiosa, que esse trabalho todo foi feito no período dos 50 anos, né? Chegando aí nos 50 anos do golpe e tudo mais. E aí ela fez a seguinte fala, e muito emocionante na ocasião para o grupo que ouviu. Meu pai disse o seguinte: eu estou há 50 anos tentando esquecer e vocês me fazendo lembrar. Isso é muito então você imagina que ele foi um trabalho muito difícil. Não estou falando de dinheiro, não estou falando de condições de pesquisa, mas estou falando de pessoas que eram contra politicamente, ideologicamente, pessoas que não queriam falar porque aquele trauma revolvia dores muito profundas, a própria dificuldade da pesquisa, da correria e tudo mais. Mas foi um trabalho que, depois de muitos óbices, ele era para ter sido um trabalho que ficaria 3 vezes ou 4 vezes mais em termos de conteúdo do que ele ficou. Ele foi encerrado por questões políticas internas da Câmara na época. Então, o que nós publicamos como relatório, que depois a própria Câmara publicou por causa dessas forças internas, né, favor, contra, etc., eu terminei de fazer esse trabalho na minha casa por respeito às pessoas que eu entrevistei. Porque quando você entra com um trabalho de memória na casa das pessoas, quando a pessoa consegue ter assim confiança em você para se abrir com você, uma pessoa que ela nunca viu na vida, você está respaldado com uma chancela, não é um crachá. Estou trabalhando pela Câmara, é o projeto da Comissão da Verdade, está acontecendo em Macaé, nos estados, a Comissão Nacional e tudo mais. Então são chancelas, mas a pessoa precisa estar à vontade com você. Então isso geralmente não acontece da primeira vez. Então seria muito drástico para mim, aí uma questão pessoal. Pessoalmente eu me sentiria muito mal em não respeitar essa confiança que essas pessoas tiveram e não fazer um trabalho impresso em papel.
não era em rede social, qualquer coisa desse tipo virtual. É um livro, de fato, Lançado com o respaldo da Câmara, que eu não podia dar. Então, o que eu fiz? Todo o material, quando o projeto foi encerrado, bruscamente, eu peguei esse material, alguns estagiários aceitaram ainda trabalhar por algum período. Teve um estagiário que ficou comigo pelo menos aí mais uns 5 meses trabalhando, e foi o diagramador dessa obra, e nós conseguimos fechar a boneca virtual do livro, do conceito que a gente quis imprimir. É um conceito de obscuridade. Existe uma marca muito interessante nesse trabalho, que foi uma ideia, são umas peças de quebra-cabeça que não se completam, porque nós não conseguimos juntar tudo e tá lá. Então parece assim, nossa, eles botaram um quebra-cabeça. Não, o conceito é um quebra-cabeça fragmentado, ele não está completo. E aí esse trabalho ficou guardado comigo, até que eu, através do próprio Luciano Diniz, eu mandei esse trabalho para a Câmara, e a princípio ele não conseguiu forças para publicá-lo. Ele, na época, o vereador Marcel Silvano. E era um momento... Que eram 2 vereadores que eram a comissão mesmo, do projeto, né? Tinha um nome específico, eram membros. E até ideologicamente próximos do objetivo. Sim. Que era trazer esses conhecimentos. Tudo que aconteceu de fato em Macaé. Embora aqui a gente tenha trabalhado muito mais num sentido histórico, de registro, do que propriamente assim de um sentido acusatório. Não era essa a diretriz que o presidente da comissão na época, primeiro foi a Andréia, né? Mas a Andréia saiu, depois acabou falecendo. Sim. E depois o seu Lauro. Então nós fizemos uma construção bastante respeitosa e tudo mais. E aí, olha como que as coisas se cruzam. Eu fiz, isso foi 2014. O livro ficou pronto, a boneca, meados de 2015. Nós, 2014, nós trabalhamos de abril até dezembro. Dezembro se encerrou. Até meados de 2015 eu entreguei a boneca pronta, virtual, né, o arquivo. E aí eu estava concomitantemente fazendo o projeto do centenário da Associação Comercial. E foi um lançamento muito impactante, porque eu tive a ideia de, na época, juntar a Associação Comercial com a banda Nova Aurora. Por quê? Porque quando a associação foi fundada em 1916, ela não tinha sede. E ela foi fundada e funcionou por um tempo dentro da Nova Aurora. Então eu propus ao grupo, né, que trabalhava comigo, que nós íamos promover o reencontro dessas 2 instituições femininas, depois de 100 anos. Então o encontro... Esse concerto da Nova Aurora, que também foi interessante, porque a Nova Aurora estava muito assim, o pessoal estava muito desleixada. Ela ótima, mas as pessoas não estavam chamando, estava um pouquinho embaixo na época. Não no trabalho deles, entendeu? Mas na valoração interna da prefeitura. Politicamente falando. E aí eles viram uma oportunidade também muito boa de mostrar esse trabalho deles para um grupo de empresários, né, ligados à associação comercial. Que iam, né, de uma forma de se interessar em promover a cultura. E esse concerto que aconteceu no Teatro Municipal, eu nomeei de Encontro em Dia de Festa. Então, as duas, a associação e a banda Nova Aurora, se encontrariam nesse dia, nesse esplendor, e foi muito bacana. E aí, olha... Com a outra curiosidade, entrega esse trabalho, marca muito, sou muito procurado, enfim, isso, uma efervescência, o livro disputado, né? Quase filas na porta do teatro, as pessoas querendo entrar e não cabia, o bombeiro deu números exatos que podiam entrar, de convites e tal. Teve gente barrada. Infelizmente, porque tinha que atender lá os 300 e não sei quantos lugares sentados. E aí... Logo, isso foi 16 de maio de 2016.
Quando chegou em junho ou julho, foi o lançamento do Museu do Legislativo. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra, não tinha nada a ver com isso. A sua vida também não parava, né? Mas eu fui convidado para a festa. Uhum. E quando eu cheguei lá, as pessoas... Foi você que está preparando aqui? Não tem nada a ver com isso. Não trabalhava na Câmara no período. Uhum. Mas o vereador, na época, Maxwell Vaz, me perguntou assim... Vem cá, e cadê aquele livro da Comissão da Verdade? Aí eu falei, está engavetado na Câmara. Aí ele falou, você está brincando comigo. Porque também ele gosta porque do ele tema. era vice-presidente. E aí ele foi ele que... Vice-presidente da Câmara. Da Câmara. Sim. E aí ele foi e puxou lá esse processo de licitação. E foi curioso que na primeira vez não apareceu ninguém para fazer o livro. Exatamente. E aí tiveram mais um tempo. Esperou isso tudo. Ou seja, foi feito e foi lançado em março de 2017. Começou em 2014,